Boa tarde a todos. Vamos iniciar o segundo dia do minicurso de Fluidodinâmica Computacional, denominado Introdução à Fluidodinâmica Computacional CFD-DEM. O meu nome é Irineu Petri Júnior e eu gostaria primeiramente de agradecer ao professor Lucas pelo convite para estar ministrando esse minicurso de CFD. Gostaria de agradecer também aos dois professores que estão envolvidos nesse minicurso, o professor Dr. Cláudio Roberto Duarte, da Faculdade Federal de Uberlândia, ex-orientador meu, especialista na parte de escoamento de fluidos e fluidodinâmica computacional de diversos equipamentos, certo? Gostaria de agradecer também ao outro professor, o professor Rodolfo Junqueira Brandão, ex-colega de trabalho, fez doutorado pela Universidade Federal de Uberlândia e especialista aí na parte de transporte de partículas pela abordagem DEM. Ok? Nós vamos iniciar esse curso, primeiramente, eu vou me apresentar e depois a gente vai voltar para a parte de slides que eu vou botar aqui na tela daqui a pouco para vocês. Certo? Então, como eu já disse, meu nome é Irineu, sou professor da Universidade Federal de Lavras, do curso de Engenharia Química, e eu ministro algumas disciplinas na graduação, dentre elas algumas disciplinas de operações unitárias, fundamentos de perfuração de poços de petróleo e a introdução à fluidodinâmica computacional. Ok? Nesse curso eu abordo pontos principais da fluidodinâmica computacional e aplico alguns casos práticos para os alunos. E eu quero trazer aqui para vocês um caso bem prático, bem didático, para que vocês também possam aprender essa ferramenta, a parte prática dessa ferramenta, porque os aspectos teóricos já foram abordados aí pelo professor Cláudio Roberto Duarte. Certo? Então vou trocar a tela aqui para a gente continuar. Mais uma vez, esse minicurso conta com o apoio aí da cooperação de 3 professores, o professor Rodolfo, da Universidade Federal de Alagoas, eu, da Universidade Federal de Lavras, e o professor Cláudio Roberto Duarte, da Universidade Federal de Uberlândia. Certo? Um apoio de 3 especialistas da área e cada um abordando a sua área de especialidade. Certo? Quem quiser ver um pouco mais sobre o meu trabalho, sobre as minhas aulas, pegar algum material de fluidodinâmica, algum material sobre outras disciplinas, pode acessar o meu site também, tá? Vai estar disponível para vocês, pode entrar em contato, minhas áreas de pesquisa, certo? Um pouco mais sobre o meu histórico. Eu iniciei meus estudos na área de fluidodinâmica computacional no segundo ano de Engenharia Química, tá? Tive como orientador o professor Cláudio Roberto Duarte, e aí eu comecei a realizar simulações de equipamentos que tinha lá no nosso departamento e que, na época, a gente fazia tanto a parte experimental quanto a parte de simulação. Tá? Realizei estudos na parte de simulação de leito de jorro, simulação de hidrociclones, dentre outros equipamentos. O meu mestrado e doutorado eu mudei de área, fui para a área experimental somente, na parte de secagem de cascalhos de perfuração, desenvolvimento de uma unidade de micro-ondas para secar esses sólidos, certo? Mas em paralelo com a minha dissertação e a minha tese, eu realizei algumas simulações, mas não entraram tanto no meu trabalho final, mas iniciei meu estudo na parte de fluidodinâmica computacional aplicado a aquecimentos de sólidos por meio de ondas eletromagnéticas, como é o caso aí mais conhecido, aquecimento micro-ondas de materiais, certo? E aí, nos dias atuais, eu como professor da Universidade Federal de Lavras, estou em alguns projetos de fluidodinâmica computacional também, aplicado um pouco mais aí voltado para a área de engenharia de alimentos e alguns projetos na área de engenharia química. Tem projetos na área de descarga de silos, na simulação de escoamento em hidrociclones, na parte de aquecimento e aquecimento de sólidos e também na parte de secagem de sólidos, de material particulado, que envolve tanto transferência de calor quanto transferência de massa. E também, continuando aí, tem uma pesquisa forte aplicada no aquecimento de materiais granulares também
por meio das micro-ondas, né? E aí envolve as equações de Maxwell, acoplados aos balanços de energia e massa. Então, são essas áreas que eu trabalho atualmente. Então, vamos começar, né? Como eu disse para vocês, o nosso segundo dia nós vamos abordar um estudo de caso, em que eu escolhi para vocês um estudo de caso bem simples, né? Ele é um estudo de um escoamento entre duas placas, porém, esse estudo de caso ele é bastante didático, porque tem como a gente explicar conceitos bastante básicos que vão ajudar vocês durante aí as simulações. O estudo de caso é o seguinte: nós temos um escoamento de um fluido por entre duas placas, né? Então nós temos duas placas em laranja aqui e um fluido escoando entre essas duas placas. Esse fluido que eu escolhi aqui pode ser o ar, por exemplo, tá? Então é o escoamento de ar a 20 graus Celsius entre duas placas de aço que têm espessura de 1 milímetro cada uma. Esse fluido, que é o ar, ele escoa com velocidade de 0,27 metros por segundo, e se a gente for olhar, né, fazer o cálculo do Reynolds para esse escoamento, nós temos um escoamento em regime laminar. Tá? Então, escoamento em regime laminar, por isso esse perfil parabólico aqui, de um fluido do ar entre duas placas. Tá? E aí, para ficar um pouquinho mais interessante esse caso, eu coloquei também, né, um caso especial, que eu posicionei um saco de gelo na placa superior e coloquei a placa inferior submetida a um vapor de água a 1 atm. Tá? Então, isso significa, traduzindo aí para a linguagem física, que a placa superior ela está toda a 0 graus Celsius e a placa inferior ela está toda a 100 graus Celsius, certo? Então nós temos um ar que escoa a 20, uma placa a 0 e a outra placa a 100 graus Celsius. E eu quero ver como que se dá o escoamento, né? O comportamento do escoamento do ar e também o comportamento da transferência de calor, da temperatura desse fluido, desse ar que atravessa a placa. Tá? Então, o problema é esse, né? Nós podemos tirar vários resultados desse problema, nós podemos ver como se dá a transferência de calor nesse fluido escoando, qual que é a temperatura média de saída, qual que é esse perfil de temperatura na saída, entre outros parâmetros. Certo? A placa ela tem essas dimensões que eu apresentei para vocês aí na figura, ela tem 1 metro de comprimento, 30 centímetros de largura e um espaçamento de 5 centímetros entre uma placa e outra. Vocês podem utilizar, né, eu vou utilizar aqui o ANSYS 19.2. O ANSYS ele é um pacote que engloba vários softwares dentro dele e eu vou utilizar a versão 19.2. Vocês podem aí, eu vou ensinar até vocês a baixarem, né, pelo site da ANSYS, utilizarem a versão 2020 R1, tá? É o mesmo princípio uma versão e outra, só que a 2020 R1 tem alguns ícones desenhados de maneira diferente, mas a sequência de montagem da geometria, malha e simulação é a mesma, certo? Para baixar esse software, vocês acessem aqui o site da ANSYS, ansys.com/academic, e aí vocês clicam aqui em Free Student Software, tá? Clicando aqui, ele vai te dar a opção de baixar os 4 pacotes da ANSYS. Você escolhe o ANSYS Student, tá? E aí vocês podem fazer um download da versão de estudante do pacote da ANSYS, tá? É um pouco pesado, mas vocês baixam, instalam aí na máquina de vocês. Como é uma versão de estudante, ela tem algumas limitações, tá? A principal limitação dela, que vai atrapalhar um pouco em algumas simulações de vocês, é o limite de quantidade de malhas computacionais. Tá? Ela permite somente a utilização de, no máximo, 512 mil células computacionais. Além disso, é importante vocês olharem também os requisitos básicos para a instalação desse software. É preciso que o seu computador tenha esses requisitos básicos para instalar, senão seu computador não vai conseguir rodar o software. Tá? Ok, então vocês podem utilizar a versão 2020 R1 e eu vou utilizar a 2019 R2 que já tem instalado aqui no meu computador. Vou falar um pouco aqui de malha, tá? Daqui a pouco a gente volta, né, na malha, nessa parte aqui que eu vou explicar.
somente para mostrar aqui as etapas de simulação. O professor Cláudio já deve ter comentado com vocês, mas eu vou reforçar que para que a gente faça uma simulação CFD de algum problema, é necessário que a gente pegue esse problema, né, esse problema real, pegue e transforme esse problema seu em uma geometria CAD, tá? Então você vai transformar aquilo que está na realidade para algo que está no computador, né? Que é essa geometria CAD. A gente vai dividir essa geometria CAD em pequenos volumes infinitesimais, tá? Não tão infinitesimais nesse caso, a gente não consegue discretizar esse problema tão infinitesimal, mas a gente vai dividir em pequenos volumes, e aí a gente vai aplicar o método dos volumes finitos para calcular as equações de conservação. Conservação de momento, calor, e nesse caso, né, vão ser só essas duas. E aí essa discretização do nosso problema em malha computacional, em pequenos volumes, em que a gente vai aplicar o método dos volumes finitos, a gente chama de processo de geração de malha, tá? E aí, por fim, depois que a malha estiver pronta, a gente aplica as condições de contorno, as condições iniciais, as equações de conservação e as equações constitutivas que vão te dar uma particularidade da sua simulação e monta a última etapa, que é a simulação numérica. Aí você coloca para simular, né, fazer as interações e quando o problema convergir, você tem os resultados. Então essas são as etapas, passo a passo, que a gente vai ver aqui nesse estudo de caso que eu preparei para vocês. Certo? Primeiro passo, então, nós vamos abrir o software ANSYS por meio desse pacote chamado, desse software chamado Workbench, tá? Que é um pacote que vai carregar todas os outros softwares que tem disponível nesse pacote aqui da ANSYS. Tá? Então o Workbench ele faz um gerenciamento dos softwares. Você tem um software de escoamento de fluidos que pode se comunicar, por exemplo, com um software de deformação de estruturas estáticas. Né? Por exemplo, eu quero simular a deformação de uma ponte de um vento que está ventando muito forte. Então eu acoplo o software de simulação de escoamento de fluidos, né? Que é o vento em escoamento, e de deformação de estruturas, que é a minha ponte, né? Então os resultados desses dois softwares se comunicam e eu posso ver qual que é a deformação da minha ponte com base nesse vento que está escoando. Certo? Então esse software aqui ele faz esse gerenciamento entre um software e outro. Tá? Então nós temos uma lista enorme aqui de softwares, a minha tem um pouco mais porque eu tenho mais alguns pacotes carregados, tá? Mas vamos focar somente em um software que é o que a gente vai ver hoje, que é o software Fluent. Tá? O software Fluent ele pode ser habilitado aqui através desse Fluid Flow Fluent, tá? Que aí nesse caso aqui, se eu clicar duas vezes nele, ele já vai carregar aqui para a minha área de trabalho todos os pacotes que vão se comunicar entre eles. Por exemplo, eu já carreguei a geometria, o pacote que é o software que vai servir para construir a minha geometria, que é o SpaceClaim. Ele já está comunicando com o software que vai discretizar o meu problema em malha computacional, que é o software Meshing, e vai se comunicar com o setup da simulação, que é o software Fluent, certo? E aí vai ter a solução e os resultados também pelo software Fluent. Então, se você clicar duas vezes em cima de Geometry, ele vai carregar aqui o software SpaceClaim. Isso aí você pode fazer com qualquer um desses softwares que está aqui. Né? Você pode carregar ele para a área de trabalho, linkar um software com outro e fazer essa sua simulação comunicando uma coisa com a outra. Nesse caso aqui já foi carregado o software de geometria, malha e o software Fluent, todos no mesmo ícone. Tá? Então essa é a vantagem de utilizar esse Fluid Flow Fluent. Esperar um pouco abrir, eu vou pausar o vídeo aqui para que demora um pouco carregar. O software ele carregou, ele abriu o ambiente aqui do SpaceClaim, e esse ambiente do SpaceClaim ele é um ambiente comum, né, a vários softwares CAD. Né? Ele tem a construção da sua geometria com base em um desenho 2D, que depois você pode pegar esse desenho 2D,
e converter ele em um desenho 3D por meio de ferramentas especiais. Tá? E aí, para você fazer esse desenho em 2D, você precisa de um plano de referência, certo? Então, a maioria dos softwares de geometria CAD partem desse princípio, certo? Então, aqui nós temos o plano, né, XYZ. Nós vamos utilizar como referência o plano XZ, tá? E aqui nós temos as ferramentas que a gente pode utilizar. Não vou entrar em detalhe em todas, mas as ferramentas que nós temos aqui, elas podem servir para diversas configurações de geometrias um pouco mais complexas, certo? Nós vamos utilizar principalmente essa ferramenta Sketch, que às vezes o seu está em português, que é o esboço, tá? E essas ferramentas do lado de cá, que é para a gente modificar a geometria 2D em 3D, ok? E aí esse modo aqui entre o Sketch e as ferramentas em 3 dimensões é o modo que eu vou estar desenhando, né? Por exemplo, aqui ele está habilitado o modo esboço, modo 2D. Se eu quiser ir para o modo 3D, ele sai desse esboço que estava no plano, por exemplo, XZ, e vai para o plano, né, 3 dimensões. Os botões do mouse, o botão esquerdo clica, seleciona faces, etc. O botão direito ele é aplicado para você selecionar algum menu. A roletinha do mouse dá zoom. Se você clicar e segurar a roleta do mouse, e clicar, segurar e rodar, ele vai girar a minha figura, certo? Então vamos lá. Primeiro a gente tem que selecionar um plano de desenho, tá? Então eu vou clicar aqui que eu quero ir para o modo 2D e ele pede para eu selecionar qual plano eu vou fazer o desenho. Vou selecionar aqui, por exemplo, o plano XZ. Quero desenhar no plano XZ. Posso clicar nessa ferramenta de Plan View para ele me mostrar o plano XZ de frente. E eu vou clicar, através de alguma ferramenta, fazer um desenho em 2 dimensões. E nós temos várias opções aqui. Nós podemos fazer um desenho a partir de linhas, retângulos, círculos, ferramentas de ajuste, né, através de pontos, arcos de circunferência, ferramentas de polígonos com N faces, etc. Então você tem que ter imaginar o desenho em 2 dimensões e depois fazer com que esse desenho em 2 dimensões se transforme em 3 dimensões. Nesse caso nosso, nós estamos querendo desenhar, né? Vou sair novamente aqui para a nossa apresentação. Nós queremos desenhar essa placa, certo? O escoamento do fluido dessa placa, ela se dá entre esse espaço anular entre as 2 placas, certo? Na simulação em fluidodinâmica computacional, o próprio nome fala. Você está simulando a dinâmica do fluido seu em escoamento. Aonde que esse fluido escoa nessa minha geometria? Ele escoa entre uma placa e outra. Quer dizer, então, que a geometria que eu preciso desenhar é somente essa geometria em azul. Eu não preciso desenhar a espessura da minha placa. Por quê? Porque a espessura da placa não tem fluido escoando nela, tá? Essa espessura da placa tem como a gente entrar com os valores de espessura lá no software de simulação, que é um parâmetro do meu modelo, tá? Mas aqui não. Na hora de desenhar, a gente desenha somente o interior do equipamento, e isso tem que ficar bem claro para vocês, certo? Então, quando vocês forem desenhar, vocês vão desenhar somente o local que o fluido entra em contato, né, que ele está escoando. Por exemplo, quero desenhar um motor de um carro. Eu posso desenhar somente o local que a gasolina do meu motor percorre e as válvulas aonde ele é queimado. Eu não preciso desenhar parafuso do lado de fora do motor, né? Uma aresta de fora do motor, porque o fluido não escoa naqueles locais. Exceto se eu estiver estudando, por exemplo, a transferência de calor na carcaça do meu motor. Aí, desenhar a geometria ela é importante para mim. Mas tirando isso, a gente desenha somente as partes internas do nosso equipamento. Desenhando a parte interna, então, nós vamos desenhar em 2 dimensões um retângulo. Tá? Vou desenhar aqui um retângulo. Eu clico na ferramenta de retângulo.
clico no local que eu vou iniciar o meu retângulo e digito, por exemplo, as dimensões. Né? Eu vou desenhar primeiro a parte frontal por onde o fluido entra. Essa parte tem 50 milímetros de altura, tá? Aperto a Tab e preencho a largura de 300 milímetros. 50 por 300, tá? Se você quiser editar os valores, pode clicar aqui. Ok? Se tiver tudo certo, você aperta Enter. Ok, desenhei em duas dimensões. Agora eu saio do modo 2D e vou para o modo 3D, certo? E aí eu tenho o que no modo 3D? Vou clicar aqui em Select para a gente poder visualizar. Eu tenho um plano. Esse plano, para ela virar um paralelepípedo, o que eu preciso fazer? Eu preciso de que esse plano ele saia aqui na direção Y, certo? Então eu utilizo essa ferramenta de arrastar, essa ferramenta Pull, tá? Ele pede para eu selecionar uma face, clicar e arrastar essa face. Então eu quero que essa face ela seja arrastada, extrudada nessa direção Y a um valor de 1000 milímetros. Ok? Desenhei a minha placa. Ok? Então o fluido ele vai escoar nessa placa aqui, nessa região anular. Ele vai entrar nessa face, vai escoar, a face de cima vai estar na temperatura de 100 e a face de baixo a 0 graus Celsius, ou vice-versa. Tá? E aí ele vai sair do lado de cá. Então a geometria minha, ela é uma geometria bem fácil de desenhar, não tem tantos detalhes, tá? Mas só foi para a gente ver as ferramentas básicas de construção de geometria. Tá? Outras ferramentas que a gente poderia utilizar em geometrias mais complexas. Por exemplo, eu posso unir, fazer um blend entre uma geometria e outra. Às vezes você tem uma geometria com a seção retangular e outra geometria com a seção circular. Você quer emendar essas duas seções, você combina elas, e aí ela adapta entre uma região circular e uma região retangular. Você pode combinar sólidos, partir sólidos no meio, né? Fazer uma casca, fazer chanfro, fazer arredondamentos de cantos. Você pode também utilizar as ferramentas de padrão linear. Tá? Por exemplo, eu tenho 20 placas dessa. Para eu não precisar desenhar as 20 placas dessa, eu desenho uma e faço um padrão linear dessa placa que eu construí. Falo que a uma determinada distância tem mais 20 placas e assim por diante. Ou posso também utilizar o espelhamento. Por exemplo, eu tenho uma placa e aí outra placa espelhada na frente dela. Né? Então eu uso um espelho em que tudo que está do lado esquerdo do espelho vai ser mostrado para o lado direito. Tá? Entre outras equações, entre outras funções. Como por exemplo, a gente pode fazer diretamente um cilindro, diretamente uma esfera. Posso utilizar uma equação para desenhar uma geometria. É muito útil quando a gente estiver simulando, por exemplo, aerofólios. Né? Os aerofólios eles têm uma equação característica do seu formato, e aí você entra com essa equação característica, e aí ele vai calcular o aerofólio e vai te dar a geometria já diretamente. Ok? Certo. Na parte de construção de geometrias é isso. Né? O último detalhe aqui que eu vou mostrar para vocês é esses menus laterais aqui. Ele vai te dar, por exemplo, nessa aba de estrutura, o seu volume. Isso aqui é importante, porque às vezes você está desenhando o seu sólido e ele não te dá o nome, né, de sólido. Ele te dá um nome de face ou ele te dá um nome de conjunto de faces. Tá? Então, para que ele seja simulável no software, é preciso que você leve para o software um volume. Tá? Não um conjunto de faces. Se você levar um conjunto de faces para o software para ele simular, ele vai fazer uma simulação em 2 dimensões. E no nosso caso aqui, nós estamos simulando em 3 dimensões. Se é 3 dimensões, eu tenho que levar um volume lá para o meu software. Certo? Antes de passar para a próxima etapa, então, eu vou entrar um pouco em detalhes com vocês sobre malha.
tá? Que isso é importantíssimo, como a gente discretiza o nosso problema. Ele é muito importante e tem relação direta com o resultado final que a gente obtém, né? Então, o professor Cláudio deve ter falado com vocês aí, a gente discretiza um problema porque nós não conseguimos abordar esse problema de forma analítica. Existem muitas equações diferenciais que não permitem que esse problema seja tratado analiticamente. Tá? Então a gente utiliza métodos numéricos e esse método numérico, que é o método dos volumes finitos, discretiza o problema em pequenos volumes. Esses volumes denominados de malhas computacionais. Ok? Vou voltar aqui para a apresentação. Então eu vou falar um pouco de conceitos básicos de malha, tá? Então eu vou abordar aqui com vocês na aula e eu vou falar diretamente de volume, malha, célula, face, edge ou linha, né? E aí eu quero que vocês entendam o que são essas nomenclaturas, tá? Então vamos supor, né, que esse paralelepípedo ali seja a nossa placa, né? O que nós vamos fazer? Nós vamos fatiar ela em vários pedacinhos. E esses vários pedacinhos, eu vou chamar ela de célula. Cada volume pequenininho que compõe, né, uma parte de toda a minha geometria, ela vai ser chamada de célula. A célula ela é em 3 dimensões e é onde ocorrem os balanços a nível, né, vamos dizer assim, infinitesimal dos meus balanços de energia. E as equações de conservação de energia e momento. Tá? Então, essa pequena célula computacional aqui, eu tenho entrada e saída de momento, entrada e saída de calor, certo? E eu faço os balanços nesse pequeno volume meu, que, juntando o resultado de todas as minhas células computacionais, compõe o resultado do meu equipamento, certo? Cada face dessa minha célula computacional, eu vou chamar ela de face. Tá? E essa face, ela pode ser, nesse caso aqui, ela é um quadrado, né? Porque eu estou com uma célula hexaédrica, mas pode ser também um triângulo, pode ser um hexágono, etc. Assim como eu construí a minha célula computacional. Vai depender da configuração que eu fatiar esse meu problema. Nem sempre é possível a gente fatiar dessa forma que eu apresentei para vocês. Tá? Essa face, ela apresenta linhas, tá? Essas linhas são chamadas de edges. E cada vértice da minha célula tem um ponto. E eu vou chamar esse ponto de nó, certo? Então, o conjunto de 2 nós forma uma linha, o conjunto de, nesse caso aqui, 4 linhas forma a face, e o conjunto de 6 faces forma uma célula, certo? Então, essa é a nomenclatura básica da célula da malha computacional. Sobre o tipo de estrutura que essa malha pode ter, né? Mostrei para vocês a configuração básica, que é quando eu fatio, né, de maneira igual, como se eu estivesse pegando uma faca e fatiando a minha geometria, mas nem sempre a gente consegue fatiar essa geometria em volumes perfeitos, em quadrados perfeitos, em cubos perfeitos. Tá? Então, dependendo do detalhe da sua geometria, é preciso que a gente divida também em prismas, pirâmides ou, por exemplo, células poliédricas. Tá? Mostrei alguns exemplos aqui para vocês. Em 2 dimensões, a gente fatia ela ou em triângulos ou em estruturas quadráticas, tá? Quadrados ou triângulos. E em 3 dimensões, né, aí a gente traz essas estruturas em 2D para essas faces em 2 dimensões para a minha célula em 3 dimensões. Posso fatiar ela como um conjunto de vários tetraédricos, várias pirâmides, vários prismas hexaédricos e vários prismas com base triangular. Certo? Então, um conjunto de vários hexaédricos me deu a geometria que eu mostrei aqui do lado. Eu poderia também ter utilizado o conjunto de vários tetraedros para fazer essa geometria, dividir essa geometria aqui, certo? E nós temos também uma abordagem mais nova, a utilização de poliedros, né? Poliedros são estruturas que não têm um formato, vamos dizer assim, muito definido. Ele não é
um cubo nem um triângulo, você faz ele como fosse um formato para que ele se ajuste ao escoamento aí, à sua estrutura e ao escoamento que você está simulando. Tá? A abordagem mais comum que a gente vê no software Fluent é fazer esses poliedros não estruturados de malha. Tá? Então você pega por exemplo, uma estrutura tetraédrica e converte isso em um poliedro. Tá? Poliedros têm uma qualidade um pouco melhor do que os tetraédricos, tá? Mas os hexaédricos são melhores de maneira geral. E a gente vai ver por quê. Ok? Então, a gente pode dividir nosso equipamento, a nossa geometria, nesses volumes aqui. E aí, como você vai dividir, aí fica a escolha do usuário e do software, do algoritmo que você está usando para dividir essa sua malha. Outra coisa também é o uso de refinamento local. Ou seja, existem equipamentos em que a gente tem uma particularidade um pouco maior, né, um efeito um pouco maior das paredes do que do escoamento geral. Né? Por exemplo, se eu tenho transferência de calor pela parede, quer dizer que ali próximo à parede é um ponto que tem altos gradientes de transferência de calor, certo? Então, o local entre a região que o meu fluido está escoando e a parede é um local importantíssimo. E é preciso dar importância nesse local, porque senão os meus resultados, por exemplo, de transferência de calor, vão ficar um pouco mascarados. E aí a gente utiliza o conceito de refinamento diferente na camada limite. Tá? Então, por exemplo, o escoamento de fluidos, né? A gente pegar um escoamento, nesse caso aqui, parabólico, tendendo a um escoamento pistonado, nós sabemos, todo mundo sabe, que o escoamento próximo à parede tende a ser a zero. Né? Ou seja, na parede em si a velocidade é zero e ela aumenta conforme a gente vai saindo da parede em direção ao seio do fluido, certo? Então na parede eu tenho que dar uma importância maior, porque aqui tem uma variação de velocidade muito grande. Tá? Então se eu utilizar uma malha totalmente espaçada, certinha, igual essa daqui, essa malha já é um pouco inadequada. Por quê? Porque entre a minha parede e entre a minha primeira célula que está posicionada na parede e a segunda célula, eu tenho pouca precisão para calcular a velocidade nesse local, certo? Ou seja, um refinamento diferenciado próximo à parede é extremamente adequado nesse caso, que é o conceito de camada limite. Próximo à parede eu refino bem pouquinho, e depois eu vou aumentando o espaçamento, porque nessa região aqui, longe da parede, a minha velocidade é praticamente constante, eu não tenho grandes gradientes aqui. Eu posso utilizar uma malha maior. Ok? Então esse é o conceito de camada limite e ele é extremamente importante quando a gente fizer alguma simulação em que tem a importância da parede é muito grande no seu escoamento. Ok? No nosso caso, nós não vamos usar o conceito de camada limite, tá? Mas por se tratar de um caso bem tranquilo de fazer e pelo fato da nossa malha estar bem refinada, né, de maneira geral. Outra coisa também é a diferença entre a discretização em malhas hexaédricas e tetraédricas. Tá? Vou voltar aqui no slide anterior. Uma malha hexaédrica é quando eu divido todo o meu volume em cubos, né, paralelepípedos, e esses paralelepípedos se encaixam um no outro, então a gente diz que essa malha ela é totalmente hexaédrica. Se não fosse, né, totalmente hexaédrica, eu teria que encaixar alguns volumes triangulares, piramidais, tetraedros, etc. Tá? E aí, como que é o encaixe de um tetraedro no outro? Ele é um encaixe que não segue bonitinho igual os hexaédricos. Né? O encaixe dele é um pouco bagunçado. Nós temos uma pirâmide posicionada perfeitamente na direção do seu escoamento, mas aí a outra pirâmide que encaixar no meu volume, ela já vai ter
ele já vai estar posicionado de uma maneira totalmente diferente ao seu escoamento. Então isso tem que ser levado em consideração. A direção do escoamento do seu fluido com relação à posição dos seus volumes, certo? Então por isso que eu coloquei aqui a comparação entre hexaedros e tetraedros. Por exemplo, nós temos aqui, nessa primeira imagem, uma discretização de um domínio que tem somente hexaedros, né? Somente quadradinhos, não está dando para ver direito, mas é só volumes hexaédricos. Possivelmente isso aqui é um sistema bifásico em que eu tenho, por exemplo, vamos supor, água aqui na parte de baixo, vermelha, porque a gente vai sempre utilizar essa escala em simulações CFD, sempre que é vermelho é o maior valor e azul o menor valor. Se eu estou mostrando para vocês um contorno de fração volumétrica de água, quer dizer que eu tenho 100% de água aqui, né, e próximo de 0% de água aqui. Tá? Ou poderia ser o escoamento, ou poderia ser qualquer coisa. Vamos supor esse caso mais simples. O que vai acontecer? Se o meu escoamento ele está se dando aqui e as minhas células hexaédricas estão posicionadas perfeitamente na direção do escoamento do meu fluido, eu tenho, né, ali na interface entre o ar e a água um comportamento bem coerente com o experimental, certo? Mas, por exemplo, se o meu sistema ele está todo dividido em malhas tetraédricas ou triangulares, tá? Na interface entre o ar e a água, eu vou ter células posicionadas não somente na direção de escoamento do fluido, mas células posicionadas em todas as direções. O que isso vai fazer? Isso vai prejudicar a precisão de passagem de informação de uma célula para outra, né? Então, malhas feitas totalmente tetraédricas ou triangulares, elas costumam ter, né, uma maior influência no cálculo dos resultados da solução do seu problema, da sua simulação. Ela tem uma influência maior do que quando comparados com as malhas hexaédricas, em que eu tenho os hexaedros todos posicionados na direção de escoamento do fluido. Certo? Então, observação: sempre que forem fazer malhas, tentem fechar elas hexaedras e os hexaedros posicionados na direção de escoamento do fluido. Então esse é o princípio básico de construção de malhas. Não é sempre que dá para fechar hexaédrica. Você pode utilizar malhas tetraédricas, mas com cautela e também analisando essas questões que eu expliquei para vocês aqui hoje. Qualidade de malha a gente vai ver daqui a pouco, tá? Vamos voltar lá para o nosso problema. Fiz a geometria, volto lá para o Workbench, tá? E agora eu clico 2 vezes aqui. Então, como a minha geometria está pronta, ele colocou um sinal de OK. Venho aqui para a malha. Clico 2 vezes na malha, ele vai abrir o software Meshing, que é o software Meshing que vai fazer a malha computacional. O software abriu. Nós temos aqui a geometria carregada e é um software diferente nesse caso, porque ele vai fazer somente a malha, ele já não trabalha com geometria aqui dentro. Tá? Se eu quiser fazer qualquer alteração na minha geometria, eu tenho que voltar no software SpaceClaim, que até está aberto aqui, e eu faço a alteração que eu necessito e ele reconhece e carrega novamente a minha geometria. O software Meshing da versão 19.2 para 2020 R1, ele mudou um pouco. Os menus aqui no 19.2 é um pouco bagunçado, mas na versão 2020 R1 ele já é bastante didático de mexer. Tá? Não vou explicar esses menus aqui na parte de cima, porque vocês têm uma versão nova. Vou explicar somente o que é comum aqui. O que é comum e o que a gente sempre vai trabalhar é com o menu que está aqui do lado esquerdo. Nesse menu, ele me dá a opção, ele falou que carregou uma geometria. Lembra que eu chamei de Solid lá dentro do SpaceClaim? Então ele carregou, ele me mostrou aqui, carregou a geometria. Embaixo tem como eu ver algumas configurações dessa geometria. Volume, medidas máximas, medidas mínimas, etc. O material da geometria, que nesse caso aqui não vai ser importante, que a gente vai definir esse material lá no software Fluent. O sistema de coordenadas e a malha. A malha está com raio porque a gente ainda não gerou essa malha aqui pelo software. Tá?
Então temos duas maneiras de fazer essa malha. Primeiro, a gente pode utilizar a configuração básica dele, botar para gerar uma malha que ele mesmo, né, você define aqui nesses menus de detalhes de malha, tá? E a outra maneira é a gente adicionar manualmente o método ou o espaçamento da malha, assim como a gente quer fazer, ok? Vou fazer pelo segundo método, que é um pouco mais didático, vocês aprendem bem e geram malhas um pouco melhores do que aquela feita de maneira automática do software. Primeiro detalhe que a gente tem que fazer, né, a primeira configuração que a gente tem que alterar é aqui, né, nesse menu aqui de baixo. Sempre que a gente clica, né, em algum ícone aqui, esse menu vai mudar para dar os detalhes daquilo que eu cliquei aqui em cima, certo? Aqui, em Default, a gente tem que selecionar CFD, tá? Que a gente está fazendo uma malha de simulação de escoamento de fluidos e não é uma malha para, por exemplo, transferência de calor por meio do eletromagnetismo, tá? É por meio de escoamento de fluidos CFD. O software de preferência, tá? E aí ele dá os 3 softwares que tem dentro do pacote ANSYS para escoamento de fluidos. No nosso caso, nós vamos utilizar o Fluent. Ordem dos elementos, eu vou colocar linear, tá? Esses outros aqui a gente não vai mexer. Eu vou mostrar somente o básico para vocês. Então, nesse local aqui, é isso que a gente vai alterar no início agora, certo? O resto a gente volta analisando depois que a malha foi gerada, certo? Então, eu vou clicar aqui em malha com o botão direito, inserir, e aí eu vou colocar, eu tenho que definir duas coisas, qual que é o método que eu vou discretizar o meu problema e qual que é o espaçamento entre uma célula e outra, né? Por exemplo, eu vou discretizar o meu problema em hexaédricos, tetraédricos e qual que é o tamanho desses hexaedros, desses tetraedros, tá? Então, primeiro a gente insere o método, e aí ele fica amarelo aqui porque ele te pede para selecionar a geometria, você clica com o botão esquerdo na geometria e aperta Apply. Então, dentro dessa geometria, eu vou aplicar o método, por exemplo, hexaédricos dominantes. Por quê? Porque eu quero que ele force a minha geometria a gerar somente hexaedros quando der. Quando não der, ele pode, por exemplo, gerar elementos triangulares, certo? Então, para a gente obter uma malha de boa qualidade. Segundo, clica no botão direito, inserir sizing, que é o espaçamento. Seleciono o volume, apply, e aí eu coloco o element size, né? O espaçamento entre um elemento e outro, isso aqui em metros. Tá? Então vamos colocar que ele vai me dar um elemento a cada 5 milímetros. Tá? Então a cada 5 milímetros ele vai fazer um elemento de 5 milímetros e assim por diante. Pronto. Para você definir sua malha na configuração mais básica, é isso. Existem outras configurações, mas de maneira geral, para o algoritmo entender que você quer uma malha hexaédrica de tamanho de 5 milímetros cada uma, é isso que a gente tem que fazer. Tá? Clica com o botão direito em malha e põe para gerar a malha. Ele vai, através do algoritmo, olhar para a sua geometria e para suas configurações de malha e vai tentar alocar uma malha nessa geometria que você está dando para ele, certo? Alguns outros softwares, né, a gente pode ter que fornecer mais informações, né? Tem outras abordagens. O software mesh a gente utiliza só isso aqui, tá? Vamos esperar ele carregar a malha. Ele faz vários cálculos. Ele gerou a malha, né? Como a gente pode ver aqui, totalmente hexaédrica. Meus volumes eles são todos hexaedros perfeitos, né? Que são cubos. Vou dar um zoom aqui, tá vendo? Um cubinho. E aí a gente tem que analisar agora a qualidade da minha malha, né? Essa malha, aparentemente, ela está boa, né? Totalmente hexaédrica, mas se a gente for dar um zoom aqui, por exemplo, nós temos aqui na própria face aqui, um exemplo de local que não foi gerado um hexaedro perfeito, tá vendo? Ele tentou fechá-la totalmente hexaédrica, mas chegou um certo momento em que ele precisou de fazer um elemento triangular, possivelmente uma célula tetraédrica, certo?
Então, para a gente analisar se essa malha, mesmo com esses defeitinhos, ela está boa, tá? A gente vai partir para a parte de análise de qualidade de malha. E aí eu vou voltar para vocês aqui para apresentação. Qualidade de malha. Tá? Nós temos vários quesitos para verificar a qualidade da malha. Um deles, a razão de aspecto. A razão de aspecto é a razão entre a maior e a menor aresta do elemento. Tá? Então, por exemplo, se eu tenho uma razão de aspecto igual a 1, quer dizer que no triângulo que eu fiz, ou o quadrado que eu fiz, ele tem todos os cantos com medidas iguais. Ou seja, eu estou me aproximando da idealidade de um volume de controle, certo? Então, se a minha razão de aspecto ela está muito próxima de 1, quer dizer que eu tenho quadrados ou triângulos perfeitos, elementos tetraédricos ou hexaédricos perfeitos. Se eu me afasto de 1, ou seja, essa razão aumenta, quer dizer que existe pelo menos uma das faces da minha malha computacional que ela é diferente das demais, certo? Então, por exemplo, se minha malha está muito esticada, quer dizer que eu tenho um triângulo aqui que tem uma aresta que é muito maior do que essa daqui. Então, me deu uma razão de aspecto muito longe de 1. Mesma coisa, razão de aspecto para o elemento quadrático. Essa aresta aqui é muito maior do que essa. É uma malha boa? Não. Por quê? Porque o escoamento do meu fluido que se dá neste local, pode ser que neste local aqui já não seja o mesmo escoamento. Tá? Por exemplo, aqui o que entra nesse local vai sair aqui, certo? O que nessa outra malha com a razão de aspecto alta, o que entra nesse local pode ser que não seja o que está saindo aqui. Tá? Nós temos influência, por exemplo, de um fluido que vem nessa direção. Como a minha malha é muito esticada, ela não pega as flutuações pontuais em pequenos espaçamentos. Entenderam? Então, quanto mais a minha razão de aspecto é próxima de 1, mais próximo de um volume perfeito, menos esticada é a minha malha. Se ela está menos esticada, quer dizer que ela vai pegar flutuações locais com maior precisão. Certo? Nessa malha aqui super esticada, ela vai pegar somente a flutuação, né? Aliás, ela vai pegar a flutuação de vários pontos aqui e vai jogar isso para uma célula só, o que pode me dar um erro de discretização no meu método numérico. Outro mecanismo para medir qualidade de malha é o skewness. Também tem a ver um pouco com essa parte de esticar a célula, mas é uma outra abordagem. Ela não pega a dimensão maior e a menor da minha malha computacional. Ela vai pegar aqui o ponto central de um volume, aliás, de uma face, e comparar com o ponto central de outra face. Se tiver muito deformado, vai ter um skewness muito grande. Se não tiver nada deformado, ou seja, se esse ângulo aqui ele for igual a 0, quer dizer que a minha malha se aproxima de um volume ideal. Né? Por exemplo, essa face ligando com essa face, se ela for um hexágono perfeito, esse ângulo vai ser igual a 0, vai estar totalmente conectada. Mas se ela estiver esticada, esse ângulo vai ser diferente de 0. Tá? Então, o skewness, quanto mais próximo de 0, melhor. Quanto mais longe de 0, e o máximo que ele pode chegar é igual a 1, eu tenho uma malha completamente esticada, e malhas completamente esticadas amortecem, suavizam, né, os gradientes locais, o que pode me dar uma imprecisão numérica. Tá? Então, por exemplo, nessa malha com alto skewness aqui, o que acontece nesse ponto pode ser, não necessariamente é igual ao que acontece nesse ponto. Tá? Então, essa malha teria que ser suavizar o skewness ou ter que partir ela em volumes um pouco menores. A outra é a razão jacobiana, tá? E aí tem várias abordagens com relação à matriz jacobiana. Essa razão jacobiana ela é interessante porque às vezes alguns softwares que vão discretizar sua malha, eles discretizam a malha e formam elementos desse tipo aqui. Né? Nesse caso aqui, o meu skewness não está ruim, né? Eu não tenho malhas muito esticadas, a minha razão de aspecto também não está
muito ruim, porém eu tenho coisas que são incoerentes fisicamente, né? Por exemplo, nesse caso aqui, a minha razão jacobiana mostrou que eu tenho um arqueamento desse volume meu hexaédrico, o que distanciou o valor da minha razão jacobiana perfeita, né, à medida que ela foi piorando. Tá? Então a razão jacobiana ela pega essas imperfeições de malhas hexaédricas, tetraédricas, né? A gente tem aqui, por exemplo, uma barriguinha aqui de das laterais da minha célula. Ou também, por exemplo, ele quis formar um elemento quadrático, só que uma das arestas do meu elemento não está tão quadrático, né? Então, isso que era para ser um quadrado, na verdade, se formou um triângulo. E quanto mais longe do elemento quadrático, pior. E aí ele aumenta a razão jacobiana, tá? Essa última que eu expliquei aqui, ela é diferente da abordagem para elementos triangulares. Por quê? Porque um elemento triangular ele tem 3 arestas, né? 1, 2, 3. Nesse caso aqui, ele é um elemento triangular, mas tem 4 arestas, tá? E essa aresta a mais aqui, ele significa dizer que tem escoamento nessa face, que não necessariamente é o mesmo escoamento nessa face aqui, tá? Aqui não. O escoamento nessa face ele é igual em toda a extensão da minha face, certo? Então isso causa uma imprecisão gigantesca. Razão jacobiana, quanto mais próxima de 1, melhor. Vamos voltar aqui e vamos analisar a qualidade dessa malha que a gente gerou. Como que a gente analisa? A gente clica em malha, vem aqui, lembra que a gente alterou aqui, né, os defaults aqui da geração da malha? Então nós vemos aqui, a gente pode vir em qualidade e utilizar o Mesh Metric. O Mesh Metric está none, porque ele não está mostrando nenhuma qualidade. A gente pode, por exemplo, analisar razão de aspecto, tá? Ele vai mostrar um gráfico, vou subir aqui a tela. Ele me deu nesse gráfico aqui que praticamente todas as células minhas hexaédricas elas têm uma razão de aspecto entre 1 e 2, tá? Então, ele me mostra que a minha malha realmente ela está muito boa, porque eu tenho elementos nessa malha que são hexágonos perfeitos, porque está muito próximo de 1, tá? Isso é um resultado gráfico. Ele gerou também malhas tetraédricas, tá? Malhas tetraédricas com bases triangulares e malhas piramidais. Se eu clicar, por exemplo, em cima dessa barra, ele vai me mostrar aqui somente as malhas que têm essa razão de aspecto elevada, tá? Se eu clicar, por exemplo, aqui não está dando para ver por questão de zoom, tá? Mas vou clicar numa malha bem ruim aqui. Vamos ver se ele vai deixar aqui. Aqui. Cliquei nessa razão de aspecto ruim aqui, entre 2 e 3, ele me deu aqui aonde que está localizado essa malha que está ruim. Vamos pegar aqui agora e vamos fazer uma outra malha, tá? Primeiro vou dar um zoom aqui só para vocês verem que essa malha nossa, ela tem um formato muito ruim, né? Essa malha, ela não está se aproximando nem de um hexágono, nem de um triângulo. Está bem esticada, o que pode dar um problema local na minha malha, na minha simulação, certo? Então vamos lá. Vamos mudar o método. Ao invés de utilizar a minha malha hexaédrica dominante, vamos aplicar aqui uma malha tetraédrica. Vamos gerar a malha. A malha gerada, né? A gente pode ver ela com elementos totalmente tetraédricos, né? Então são triângulos. A gente vê que tem alguns triângulos que não estão tão perfeitos, mas vocês podem ver o encaixe aqui, que esse encaixe ele não está um encaixe muito bom, né? Se a direção
de propagação do meu calor é de cima para baixo, tem células que vão estar bastante inclinadas com relação à direção de propagação da transferência de calor. E o momento nosso entra na placa por essa extremidade aqui e vai ter células que vão estar inclinadas em outra direção com relação ao escoamento de fluidos. Vamos analisar a qualidade, né? Vamos aqui. Peguei aqui razão de aspecto. A razão de aspecto aqui, nesse caso, já deu uma piorada bem boa, né? Se a gente for olhar, ele dá o valor mínimo, o valor máximo e a média. Lá a média estava bem próximo de 1. Nesse caso aqui, a média já aumentou para 1,82. Né? É bom, né? A razão de aspecto próximo de 1 é bom. É melhor do que essa de 10 ali, que a gente tem uma célula ali que está com a razão de aspecto de 10. Mas essa malha ficou um pouco com a qualidade mais inferior do que a hexaédrica. Se eu clicar em cima da barra aqui, ele vai isolar somente os elementos com qualidade boa. E a gente vê, né, que ele mostra só as que têm a qualidade boa. Vou clicar numa bem ruim aqui para a gente analisar. Por exemplo, essas células aqui. Ó, então ele me deu que essas células estão com qualidade ruim. A gente pode ver, né, que realmente elas estão com qualidade ruim porque o formato delas não está muito próximo de um triângulo perfeito, né? Ela está um pouco inclinada, tem alguma face aqui que está mais ruim que a outra, tá? Vamos clicar numa bem ruim mesmo. Essas daqui. A gente percebe, analisando essa malha que está ruim, que ela é um triângulo totalmente chato, né? Que pode gerar, ele está muito longe da idealidade, que pode gerar erros locais na minha malha. Isso pode também fazer com que meu problema diverja, né? Apresente uma solução totalmente o oposto daquilo que a gente espera experimentalmente, tá? Gerou só malhas tetraédricas, quantidade de número de células. A gente vem aqui em estatística e vê o número de células computacionais. Ele falou aqui que gerou 1.044.187 malhas, né, elementos de malhas computacionais, células computacionais mesmo, e 189.400 nós. Ok? Essa malha não está boa, tá? Vamos voltar para aquela configuração de malha hexaédrica. Vocês podem testar aí na casa de vocês os outros tipos de malhas, tá? Mas vamos utilizar essa hexaédrica dominante para os nossos cálculos. Retornamos então aqui para a malha que deu certo, né? Ela tem uma qualidade boa, exceto nesses pontos aqui. A gente vai relevar isso. Outra coisa também, né? Vocês podem analisar aqui razão de aspecto, skewness. Também vamos analisar o skewness dessa malha. O skewness dela está muito próximo de 0, quer dizer que então ela está muito boa, né? O resultado dela aqui, médio, próximo de 0, com o máximo de skewness de 0,57. A razão de aspecto, vamos pegar aqui, por exemplo, a razão de aspecto MAPDL. Razão de aspecto, a maioria das células estão muito próximas de 1 e as outras células chega aqui no máximo a 1,96. Então está uma malha muito boa para ser utilizada, né? Exceto nesse ponto aqui, mas tomara que não dê problema na hora de convergir o nosso sistema. Vou reduzir aqui. Vamos ver quantas células gerou. A malha anterior tinha gerado mais de 1 milhão de células, né? Então a gente teria que reduzir. A gente mexeria aqui no body sizing, mas como essa daqui é elementos hexaédricos, normalmente gera menos células com o mesmo espaçamento. Gerou aqui uma malha de 118 mil células, então está uma malha relativamente razoável. Tá? Como que eu sei que a malha está boa? Né? Então, para que a gente tenha ciência se a malha está boa ou não, é preciso que a pessoa tenha um domínio
na área de fluidodinâmica computacional, ou realize um teste de independência de malha. O que é o teste de independência de malha? É preciso que essa malha computacional minha gerada, que esses volumes de controle sejam pequenos o suficiente para que o resultado numérico que eu gere, ele seja próximo ou exatamente o valor analítico, que é o valor exato, né, do meu sistema. Então, quanto menor, quanto mais infinitesimal a minha malha for, mais eu vou me aproximar vou aproximar o resultado numérico do resultado analítico. Tá? Por isso que quando a gente vai aplicar as integrais, a gente fala que é um limite de x tendendo a zero, ou seja, é um limite do tamanho da malha tendendo a zero. Então não tem como a gente ter uma malha infinitesimal, mas a gente pode ter uma malha pequena o suficiente para o resultado, o erro de discretização não afetar no resultado final do meu sistema, ou não afetar significativamente nos resultados do meu sistema. Certo? Então, como que realiza o teste de independência de malha? Primeira coisa, antes de você realizar uma simulação, você tem que avaliar a influência da sua malha no resultado final que você quer. Por exemplo, nessa malha minha eu posso testar, por exemplo, a influência do tamanho da minha malha com relação à temperatura de saída. Vai chegar um certo ponto em que eu vou refinando a minha malha, fazendo elementos cada vez menores, só que isso não vai influenciar na temperatura de saída do meu fluido. Ou seja, eu não preciso de refinar muito a minha malha. Basta que eu refine até naquele momento em que não começou a afetar o meu resultado final. Tá? Então esse é o teste de dependência de malha. Eu testo uma malha com elementos grandes, refino a malha e testo, refino novamente e testo, e vou fazendo isso e comparo o meu resultado final. O resultado final parou de ter influência com relação à minha malha, então aí é o número de células ideal que eu posso utilizar. Um exemplo, não dá para ver direito, mas é o número de elementos, né, dados em milhões pelo resultado de pressão estática. Com pequenas quantidades de célula, houve uma variação no mesmo sistema meu com relação ao número de células, só que chegou um certo momento em que essa variação estabilizou. Ou seja, mais ou menos aqui a partir de 1 milhão de células, eu fui aumentando o número de células e isso não influenciou no resultado final de pressão estática. Ou seja, o método de discretização pelos volumes finitos parou de afetar o resultado do meu problema. Então, eu construo malhas aí em torno de 1 milhão de células para simular esse problema aqui, que eu não elimino de vez o erro de discretização numérica. Se eu utilizar malhas menores, pode ser que, além do erro experimental, além do erro dos modelos, eu embuta no erro também o erro dado pela discretização numérica. Outro exemplo, foi calculado aqui o CD com base no número de células. Então, no mesmo problema, utilizando malhas com diferentes números de células, foi obtido que a partir de 19 mil células o resultado de CD se estabilizou. Tá? Então, faz sentido eu utilizar uma malha de 27 mil células? Não, porque ela gera resultado com a mesma precisão da malha de 19 mil células. E a de 19 mil células, por ser menor, ter número menor de quantidade de células, eu vou ter um gasto computacional mais reduzido, ou seja, ela vai simular mais rápido. Certo? Então, para isso serve o teste de independência de malha, que é obrigatório em estudos de fluidodinâmica computacional. Última etapa da construção de malhas é definir as fronteiras, porque até então eu tenho um retângulo e o sistema não sabe o que é esse retângulo. Né? Se eu carregar essa geometria minha para o software Fluent, ele não vai reconhecer o que é parede, o que é entrada, o que é saída. Então eu preciso definir para ele o que são essas fronteiras. Tá? Como que a gente define isso? Você clica aqui em geometria, né, ou malha mesmo, preciso que a geometria esteja habilitada. Venho aqui em cima, nesses menuzinhos aqui, e clico para selecionar a face. Tá? O de vocês deve estar em algum outro local aí na versão 2020. E vai estar habilitado para eu selecionar a face. Tá? É só isso que vocês precisam habilitar. Selecionei, por exemplo, essa face,
clico com o botão direito e ponho criar seleção nomeada. E aí agora sim eu defino que aqui é entrada do meu sistema. Certo? Do outro lado, seleciono, clico com o botão direito, criar seleção nomeada e falo que aqui é a saída. Essa parede, né, eu vou falar que é a parede fria, que tem o gelo em cima, e essa daqui, a parede quente. Faltou alguma? Faltou. Essas duas faces aqui. Tanto essa, seguro o Ctrl, e essa daqui. Essas duas faces, eu posso falar que o meu sistema ele é adiabático, né? Não há troca de calor nessas paredes. Então, clico aqui, criar seleção nomeada, e ponho, por exemplo, paredes laterais. Certo? Então, entrada, saída, lá no fundo, parede frio, parede quente e as paredes laterais. Ok. Finalizei a malha, fiz as minhas seleções nomeadas, eu carrego, né, clico com o botão direito em cima de malha e ponho para carregar tudo isso que eu fiz lá para o Workbench. Então ele está com raiozinho porque ele está gerando. Pronto, carreguei a minha malha. A geometria já estava carregada, agora eu carrego o setup do Fluent. Clico duas vezes em Setup e ele vai abrir a interface do Fluent. Tá? Antes de entrar aqui na interface, para aqueles alunos que gostam, né, de trabalhar com outros softwares de confecção de geometria CAD, por exemplo, tem aluno que gosta de mexer no SolidWorks, tem aluno que gosta de mexer no Gambit, AutoCAD, Google SketchUp, não importa, vocês podem carregar as geometrias que vocês fizeram nesses softwares para o Workbench, que ele reconhece sem problemas. Como que faz isso? Você clica aqui em geometria, ao invés de você clicar em geometria duas vezes para abrir, aliás, eu tenho que abrir aqui o Fluent para explicar para vocês. Mas, inicialmente, antes de vocês clicarem duas vezes em geometria para carregar o Space Claim, vocês clicam com o botão direito e põem importar. E aí vocês importam a geometria de qualquer software, dependendo da extensão que esse software salva. Ok? Vou abrir em paralelo. Tá? Então eu vou dividir o meu processo em 8 processadores. Dupla precisão, porque ele tem uma precisão maior para fazer os cálculos. E o resto aqui, né, é tudo default. E vamos carregar o software. Abriu a geometria, né, o software Fluent e a malha desse equipamento nosso. Certo? O software Fluent ele tem um pouquinho de diferença, a versão 19.2 da 2020 R1, vocês vão ver aí. Mas no geral ele tem essas abas aqui em cima que são menus que auxiliam esses menus aqui laterais. Tá? Então você vai seguir esse menu lateral de cima para baixo, colocando todas as condições de contorno que ele solicitar aqui para vocês. Certo? Vamos lá. Então de cima para baixo, o primeiro que a gente tem é o General. Tá? E a gente pode ver aqui em General bastante coisas, né, que dá para a gente mexer. Inclusive, essa parte aqui de malha a gente faz nesse primeiro momento. Né? Por exemplo, se eu tiver feito em outra escala minha geometria, tem como eu mudar a escala. Tem como eu checar minha malha, se está tudo bem, né? Se tem algumas as dimensões máxima e mínima, etc. Reportar a qualidade da malha, e ele vai fazer uma análise bastante simplificada da qualidade da sua malha, mostrando alguns problemas. Né? Nesse caso aqui, ele não mostrou nenhum problema da sua malha, nenhum problema que seja sério. E esse display aqui de malha, que também é o mesmo display se a gente for vir aqui em resultados e clicar duas vezes em malha, tá? Então, os dois dá a mesma coisa, display e aqui. Vou clicar nessa para a gente ver. Então, por exemplo, aqui eu posso, aqui são as entradas que eu coloquei lá no Software Meshing, posso fazer com que ele não me mostre a parede quente e frio, né? Então, ele vai te dar um detalhe só
das paredes que está habilitado. Tá? E assim por diante. Um detalhe aqui que eu quero mostrar para vocês é isso aqui, ó. Por exemplo, a face de entrada é esta de cá. Tá? Então vamos rodar aqui o nosso sistema para ficar de acordo com o problema nosso. Essa é a face de entrada e a face de saída, a do fundo. Tá. Ok. Resolvedor baseado na pressão, tá? A gente vai utilizar o acoplamento pressão-velocidade. O número de Mach aqui é menor que 0,3. Formulação de velocidade absoluta. Vamos resolver sistema em estado estacionário, para a gente ver o resultado depois de um regime estacionário. E vamos habilitar a gravidade. A gravidade está aqui, nesse sistema meu, na direção Z, de cima para baixo. Né? Então vamos ver aqui na direção Z. Vamos só de novo aqui na malha para ver qual que é a parede fria que está na parte de cima. Então a parede fria é essa aqui de cima mesmo. Então a gravidade está na direção Z positivo, 9,81 metros por segundo quadrado. Certo? Então aqui está tudo ok. Aqui em unidades eu só vou mudar a unidade de temperatura porque ele insiste em dar ela em Kelvin. Então para a gente ficar mais fácil de definir ela, vamos colocar ela como grau Celsius. Ok? Modelos, tá? Então a gente clica duas vezes. Não é um sistema multifásico, é um sistema que tem balanço de energia, então a gente habilita as equações de energia. Turbulência, na verdade é laminar, né? Mas se eu quisesse trocar, eu teria disponível aqui vários modelos de turbulência, tá? Desde os mais simples até os mais avançados, né? As equações RANS de 7 equações, etc. Então é laminar, tá? Se vocês calcularem na mão vai dar laminar. Troca de calor por radiação, trocador de calor, transporte de massa, nenhum desses aqui a gente vai utilizar, certo? Certo, então, materiais. Nós precisamos definir o material do nosso sistema. Então tem ar, já está habilitado aqui o ar vai entrar e as paredes do meu equipamento, elas são feitas de aço. Então eu clico duas vezes aqui em alumínio, tá? Venho aqui no Database e eu vou selecionar aqui no Database, né, o tipo de material sólido e procuro o aço. Né? Achei, copio ele, agora ele vai aparecer disponível aqui para mim. Tá? Então ele já tem uma base de dados completa para calcular todas as propriedades importantes, né? Densidade, CP, condutividade térmica, etc. Certo? Cell Zone Condition. Tá? Esse FF Solid é o meu equipamento. Veio lá do Space Clean essa denominação, passou no Software Meshing e veio aqui para o Fluent. Eu só tenho que selecionar o que passa nesse meu volume, né? Então esse volume vai passar fluido dentro dele. Se fosse um problema puramente condutivo com um sólido, eu poderia selecionar aqui que era um sólido e aí não teria escoamento de fluido, seria uma transferência de calor em um sólido rígido. Tá? Mas é um fluido. Operation Condition é super importante, a gente esquece muito, mas ele tem parâmetros muito importantes para a gente definir, como por exemplo a pressão atmosférica local. Vamos considerar que está a nível do mar. Referência da localização de pressão, isso aqui tem a ver com os cálculos que ele faz durante as interações. Então, se eu especifico que algum local do equipamento tem uma referência de pressão, isso vai facilitar com que os cálculos sejam feitos. Tá? Nesse sistema nosso aqui, a gente pode falar para ele que na saída, onde a água sai lá no fim, está aberto para a atmosfera. Né? Então, tem uma referência de pressão ali, que é a pressão atmosférica local. Então, vamos rodar o equipamento aqui. Né? Então, nessa saída aqui, a gente pode falar, por exemplo, que nesse local aqui tem uma saída de pressão que está aberta, né? Essa face toda aqui está aberta para a atmosfera. Cliquei com o botão direito, ele me mostra as informações. Tá? Então, essa aqui, ele falou que é a face chamada saída, né? E
Para que ele me dê mais informações do que isso, eu venho aqui em Viewing e ponho que o meu mouse, que o botão direito é uma sonda e que ele me dê uma longa descrição. Então, na hora que eu clicar aqui novamente, ele vai me dar, além do nome, ele vai me dar as posições X, Y, Z do local que eu cliquei. Tá? Então, eu preencho com essas informações. Parâmetro Bucinesc, esse aqui a gente não vai mexer. Ok, próximo, condições de contorno. Esses nomes, lembra que a gente pôs lá no Meshing. Na entrada, né, aqui tudo ele está definindo como interior ou parede, porque a gente ainda não definiu que a entrada é uma entrada ainda. Ele está falando que esse nome entrada que a gente pôs, ele é uma parede. Tá? Então a gente vem aqui em entrada e muda o tipo. Não é parede, na verdade, eu vou definir uma condição de entrada de velocidade. Então, eu coloco aqui Velocity Inlet, a minha entrada, que, se eu não me engano, é 0,27, né? 0,27 metros por segundo. A velocidade de 0,27 metros por segundo. Tá? Normal a entrada, então quer dizer que a face de entrada vai ter uma direção normal a 0,27 metros por segundo. Isso para o momento. Condição de contorno para balanço de energia é a temperatura de entrada. Lá no sistema falou que o ar entra a 20 graus Celsius. O interior, ele é o interior mesmo, tá? É as células que estão no interior do equipamento. Parede frio, eu tenho que definir, né? Ela é um tipo parede, e eu tenho que definir que parede é essa. Ela é uma parede estática, condição de não deslizamentos, né? Velocidade igual a zero na parede. Para o momento está ok. Para o balanço de energia, essa parede ela vai estar submetida a uma temperatura constante de 0 graus Celsius, que é o gelo posicionado lá em cima. Ela tem uma espessura, e aqui a gente já começa a preencher a espessura da parede, que é importante para os fenômenos condutivos na parede. Não precisou da gente desenhar a espessura da parede no software SpaceClaim. Isso é um parâmetro que a gente define no próprio software Fluent. Tá? Então a gente desenha só a parte interior do equipamento. E ela tem 1 milímetro de espessura. Não tem geração de calor e o material dela é o aço. Eu faço a mesma coisa para parede quente, tipo parede, ponho editar. Momento, mesma coisa. Temperatura, condição de temperatura, ela está sempre exposta a uma temperatura de 100 graus Celsius. Coloco a espessura da parede, não tem geração de calor, do tipo aço. As paredes laterais, não foi falado nada no sistema, nós vamos considerar então que ela é uma parede adiabática. Se é uma parede adiabática, a gente considera, né, o fluxo de calor por essa parede igual a zero. Né? Então aqui em thermal a gente considera que tem um fluxo de calor igual a zero. Espessura de 1 milímetro feita de aço. Isso é uma condição de parede adiabática. A minha saída, tá? Eu falei para vocês, ele define como parede, mas não é a parede, é uma saída de fluido. Se é uma saída de fluido, nesse caso, eu posso falar que ela está aberta para a atmosfera local. Então eu coloco aqui Pressure Outlet, que é quando eu tenho alguma saída que está aberta para o meio externo. Aqui no Pressure Outlet a gente define quase nada, tá? Então ele vai falar, por exemplo, Gauge Pressure. O que é o Gauge Pressure? É a diferença de pressão daquela face com relação à pressão que você definiu lá atrás, de 101,325. Tá? Então, como está aberto para a atmosfera, aquele 101,325 é a própria pressão de saída do meu sistema, porque está aberto para a atmosfera local. Então, é igual a zero, não tem nenhuma diferença de pressão. Na parte térmica, a gente define o Backflow Total Temperature. O que é isso? É um caso, né, uma condição de contorno caso haja backflow, ou seja, fluxo ao contrário de fluido.
sei lá, por algum motivo, ao invés de sair fluido por aquela parede, por aquela saída, ele entrou fluido, né? Sei lá, às vezes teve uma pressão negativa dentro do sistema, o ar atmosférico que estava do lado de fora resolveu entrar para dentro, né? Isso é a condição de backflow. Não foi feito para isso. Aquela condição, aquela parede que eu selecionei ali, que chamei de saída, ela é uma condição de saída de fluido para a atmosfera. Mas pode ser que durante os cálculos haja nesse backflow de fluido e ele me pede qual que é a temperatura. Como é um fluido, um ar que é atmosférico, né, o ar, as condições normais, a gente vai definir também como 20 graus Celsius. Tá? Lembrando, não é a temperatura de saída do fluido. Isso aqui é uma temperatura caso haja backflow de fluido de fora para dentro do meu sistema. Tá? Nesse caso aqui não vai usar. Qualquer valor que você colocar aqui não vai influenciar no resultado final, porque não existe o backflow nesse sistema. Malha dinâmica, nossa malha é estática, tá? Nosso equipamento não se move. Referência de valores, isso aqui é para outros resultados, mas a gente vai deixar os valores padrões. Agora a gente entra nos métodos numéricos, né? O método dos volumes finitos, ele pede para a gente quais são os métodos de discretização que a gente quer. Né? E aí, avaliando aqui, né, isso aqui também a gente pega, ou vocês fazem testes e compara com o experimental, ou vocês pegam alguma referência, né, e utiliza, né, dependendo se a referência for o mesmo sistema que você está simulando. Eu tive que fazer um teste, né, e comparar eficiência de simulação, resultado final, etc. E eu cheguei nas seguintes constatações. Modelo para acoplamento pressão-velocidade, a gente vai utilizar o mais simples mesmo, que é o Simple. Discretização especial, a gente vai utilizar esse aqui mesmo, o Least Square Cell. Discretização espacial da pressão, nós vamos utilizar um método standard, pelo fato dele gerar o mesmo resultado dos demais e ser mais rápido e mais indicado para esse tipo de escoamento. Discretização espacial do momento, primeira ordem, o Upwind, e da energia, o método Quick. Tá? O método Quick ele gera resultados bem bons para a energia. No geral, o balanço de energia converge rápido com relação ao balanço de momento. Tá? Controle. Aí a gente vai mexer nos métodos de relaxação. Tá? Isso aqui é tudo da teoria dos métodos volumes finitos. A gente vai deixar a condição default, que ela é bastante indicada nesse caso nosso. Relatórios, nós não vamos pegar. Monitors. A gente vai monitorar os resíduos. Tá? Então, nós vamos definir aqui que o meu problema vai convergir para o estado estacionário quando o valor de uma interação com outra estiver abaixo de 10 a menos 5. Tá? E aí a gente considera que o problema convergiu. Então, vamos colocar 10 a menos 5 para todos os parâmetros aqui, tanto de momento quanto de energia. Relatório de arquivos também não. Inicialização. Nós vamos inicializar pelo método híbrido, tá? Ele mais rápido para esse caso nosso aqui. Ele vai fazer uma pré-inicialização, uma pré-interação dos parâmetros. E a gente vai botar para simular. Número de interações. E aí você coloca o número grande aqui, sei lá, 1 milhão. E aí ele vai simular 1 milhão, só que quando ele chegar naqueles resíduos que você definiu, ele já vai parar de convergir, porque não faz sentido mais continuar com as interações. Tá? Por isso que eu coloco sempre um número grande, o suficiente para que ele alcance o resíduo que eu coloquei lá. Certo? A nossa simulação está montada. Definir modelos, definir equações constitutivas, definir também os parâmetros meus de condição de contorno para o meu sistema. Eu falei que tinha uma parede a 100 e outra parede a 0, o fluido entrava a 20, a saída estava aberta para a atmosfera. Utilizei os métodos de discretização por volumes finitos já indicados para o nosso problema, inicializei o problema, ou seja, todas as células do meu problema têm um valor agora, a entrada tem entrada de ar a 20 graus Celsius e 0,27 metros por segundo, as paredes estão todas com velocidade igual a 0 e a saída tem pressão da atmosfera local. Tá? Então,
Agora eu tenho que fazer o quê? Aplico métodos volumes finitos para pegar toda essa equação discretizada de cada elemento de malha que eu tenho ali e fazer os cálculos e chegar, né, num resultado que o resíduo desse resultado é abaixo de 10 a menos 5, que vai me dar o valor no estado estacionário desse meu sistema. Vou botar para simular. Quando eu coloco para simular, ele salva o modelo, tá? Caso aconteça algum erro, alguma coisa durante a simulação, ele tem um backup disso já salvo no sistema, e ele vai mostrar ali para a gente, né, por meio dessa janela aqui, o gráfico de resíduo, né, que é aquele valor da interação anterior com a interação atual, a diferença desses valores, né? Então o resíduo a gente vai ver que começa alto e vai caindo, e aí quando ele cair para um valor de menor que 10 a menos 5, quer dizer que a minha simulação convergiu. Eu vou pausar. Quando esse valor de resíduo chegar, eu retorno. A simulação terminou. A gente pode ver aqui, né, o resíduo da continuidade atingiu, né, ele foi o mais problemático aqui. Ele atingiu 10 a menos 5. O da velocidade também. Os resíduos da energia já atingiram quase 10 a menos 10 aqui. Então, com relação à energia, esse sistema convergiu com valores ótimos, bem ótimos. Não gastou, né, todas as interações. Se a gente for ver aqui, gastou 151 interações das 1 milhão que eu coloquei. O sistema convergiu até rápido. Vamos analisar agora os resultados. Tá? Os resultados que a gente pode ver aqui, né, e a gente vem agora aqui de cima para baixo, continua. Resultados, a gente já viu a malha. Contornos, vamos ver aqui os contornos. Vamos ver aqui, por exemplo, temperatura das paredes. Nesse caso aqui, das paredes. Então, aqui ele mostrou, né, tem uma parede, e aí está aquela escala que eu mostrei para vocês. Vermelho é o maior valor, em direção ao azul para o menor valor. O menor valor é 0, o maior é 100. Então, tem uma parede a 0, a outra parede a 50, né? E o fluido ele entra aqui, né, na temperatura de 20 graus Celsius. Tá? Para a gente analisar melhor as temperaturas no interior do equipamento, é preciso que a gente corte o equipamento, né? Vamos traçar um plano cortando ele no meio. Para traçar esse plano e cortar no meio, a gente vem nessa primeira aba aqui, superfície, e cria um plano. Aí a gente vai criar um plano com base em 3 pontos, tá? Só que normalmente o Fluent ele coloca para você aqui 3 pontos que vão cortar exatamente o seu equipamento no meio, tá? Então vamos criar aqui e vamos ver se realmente ele cortou o equipamento no meio. Então eu quero contornos de temperatura nesse plano que ele me deu aqui, certo? Cortou meu equipamento exatamente no meio, tá? Então eu tenho aqui um plano. E tem como eu ver agora a velocidade, perfil de temperatura. Né? O fluido entra azulzinho, azul mais claro. À medida que na medida que o ar ele escoa em direção à saída, ele vai trocando de calor com a parede quente e trocando calor com a parede fria. Tá vendo que a gente vê que essa transferência de calor ela se dá por camadas, né? Porque o nosso fluido ele está escoando no regime laminar, né? Então não há um turbilhão de turbulência ali, um vórtex de turbulência fazendo uma mistura desse fluido, né? A saída, a temperatura se dá em forma de lâminas, tá? E a gente vê aqui na saída que vai sair fluido frio, aquele fluido mais em contato com a parte superior, e fluido quente, aquele que está em contato mais com a placa inferior, certo? Podemos ver também, além de perfil de temperatura, podemos ver os perfis de velocidade, né? E a gente vê, quando ele plotar aqui, que vai ter uma velocidade bem baixa próxima às paredes, velocidade de 0, que é a velocidade azul, e uma velocidade bem alta no centro do equipamento, né? O que condiz com o perfil de regime de escoamento laminar. Ele entra a 0,27 metros por segundo
e atinge um pico aqui de 0,39 no centro do equipamento, sendo que nas paredes a velocidade dele é igual a zero. Tá? Se você quiser melhorar a visualização, você pode habilitar essas linhas de contorno, que ele vai habilitar aqui, né, onde está a velocidade, a diferença de escala de uma velocidade para outra. Certo? Podemos ver também os vetores na forma vetorial, ao invés de na forma de contornos. Por exemplo, eu quero ver os vetores de velocidade no plano 6. Vamos botar aqui para setas, aumentar a escala aqui para 5, pular de 10 em 10. Então a gente vê, né, o escoamento, o fluido ele entra por essa extremidade e sai por essa outra extremidade e assim por diante. Tá? Então esse é o de vetores. Uma outra comparação que a gente pode obter, né, são os resultados não qualitativos, mas quantitativos. Né? Nós podemos vir aqui em report, em relatórios de, por exemplo, relatório de temperatura média. Né? A gente vem aqui em Surface Integrals e pede essa média aqui com base na área da minha malha. Né? Então vamos lá, eu quero ver a velocidade média de entrada e de saída. E ele vai me dar que a velocidade média de entrada é 0,27 e a de saída também próxima a 0,27 aqui, com um pequeno diferença aqui, mais ou menos aqui na quinta casa decimal, que é dada pelo fato do critério dos resíduos nosso lá, mas também é 0,27, porque ele não tem escape, né, de fluido por esse sistema. Tudo que entra num lado sai no outro. Agora vamos pegar aqui, por exemplo, temperatura. Eu quero saber a temperatura de entrada da parede fria, da parede quente e da saída. Ele falou que está entrando a uma temperatura de 20 graus Celsius, a parede fria está aproximadamente a 0, a parede quente está aproximadamente a 100 e o fluido sai a 32,34 graus Celsius. Tá? Então, se eu pegar esse fluido que sai, né, e misturar esse fluido, porque ele está, né, com temperaturas em diferentes camadas, né, e se eu misturar, a temperatura média do fluido vai ser de 32,34. Ou seja, ele aumentou 12 graus Celsius desde que ele entrou na tubulação desse meu problema. Certo? Então, esse aí é um resultado excelente que a gente pode obter. Outro resultado, né, então vamos pegar aqui, pode ser um resultado, vamos plotar. Né, e para plotar ele me pede uma linha para plot. Né, então nós temos que fazer uma linha. Vamos plotar aqui novamente a malha. Né, vamos pegar aqui a saída. Vamos criar, né, naquele mesmo local, naquela aba lá, criar uma linha. Então vamos lá, eu quero criar uma linha bem no centro aqui, deste ponto até este ponto. Tá? Então ele me deu informações dos dois pontos. Primeiro ponto que eu cliquei, 0,167495, 0997488. Então é esse o primeiro ponto. O segundo ponto tem esses valores. Vou criar essa linha. Para conferir, vamos plotar ela, linha 7. Aqui a linha. Então a linha ela pega de cima e embaixo na saída. Tá, então nessa linha, acabei fechando, eu venho aqui em XYplot e eu quero plotar ela na direção Z. Tá? Então ela está na direção Z aqui. Quero plotar, por exemplo, a velocidade.
ele me deu uma velocidade, né, perfil parabólico, porque o escoamento é laminar, com uma velocidade próxima de zero aqui, tá? Não chegou em zero mesmo, né, porque a linha ela não atingiu, né, o ponto de zero da parte de cima, e o máximo aqui próximo de 0,4. Tá? Não é um perfil completamente parabólico, ele é um pouco epistonado, tá? Porque se fosse parabólico, a velocidade média que a gente colocou seria a velocidade máxima sobre 2. Né? E a velocidade máxima aqui não é o dobro da velocidade média. E perfil de temperatura. Né? Ele plota aqui, né, uma das paredes está a 0 e a outra parede a 100 graus Celsius. Lembrando, mais uma vez, ele não pegou os pontos extremos, por isso que não está 0 certinho, nem está 100 certinho aqui nas extremidades. E mostra o comportamento. Então, quanto mais longe do topo a gente vai se afastando, maior a temperatura, né, até chegar na temperatura de 100 graus Celsius, ou seja, foi um perfil em camadas. Vamos comparar esses resultados que a gente pegou aqui com a modelagem, com o resultado analítico. Né? Eu tenho aqui esse problema que eu utilizo com os alunos de engenharia química aqui da UFLA, eu utilizo, né, em modelar e simulação de processos, que chama aqui de AOPQ, justamente esse problema que a gente simulou no software Fluent, só que em 2 dimensões, estado estacionário, nesse caso aqui transiente, nesse caso, mas eu aproximei ele para caso estacionário, do mesmo sistema. Tá? Então vamos ver, aqui nesse caso vai ser um resultado analítico. Tá? Eu omiti aqui a parte dos cálculos para não ficar muito grande, né, o problema. Ele me deu que a temperatura média de saída é de 32,21. Tá? Então essa é a temperatura média da saída. E o Fluent, a gente viu lá que a temperatura média de saída dele 32,34. Ou seja, o resultado analítico do meu sistema em 2 dimensões, ele se aproxima muito bem do resultado numérico do meu problema em 3 dimensões. Aonde que está essa diferença aí entre um e outro? Pode ser devido à simplificação do esquema 3D para 2D, ou pode ter sido também a malha computacional, que eu não fiz teste de dependência de malha, pode ser então um problema de discretização. Pode ser algum problema aqui, talvez em algum modelo que eu utilizei, tá? Mas possivelmente não. Nesse caso aqui, o modelo que a gente utilizou, tanto no método analítico quanto no método numérico, foi o mesmo, né? As equações de momento e calor para um sistema em escoamento laminar. Tá? Então, possivelmente é a malha que eu gerei, eu tenho que fazer um teste de dependência de malha para tentar aproximar esse valor ao resultado exato. Ou pode ter sido também problema na minha modelagem, em que eu considerei, né, aproximei o meu sistema que é em 3 dimensões para 2 dimensões, para que esse modelo meu tivesse um resultado analítico. Outra coisa também, ele gerou um gráfico aqui, tá? E aqui esse gráfico vai estar, o eixo vai estar um pouco diferente do Fluent. Aqui eu modelei de menos 0,25 a 0,25, tá? É a mesma coisa do de lá, só que eu falei que o ponto, a minha tubulação estava centralizada no eixo igual a 0. Tá? Então vamos ver aqui, vamos botar play, simulei em regime transiente, mas com o tempo se aproximando de infinito. Então, nós temos uma temperatura de 100 e a temperatura de 0, e o fluido, à medida que ele vai escoando, ele vai atingindo, né, valores intermediários. Então, esse perfil de temperatura aqui, né, ao longo do comprimento, né, da altura da minha placa, ele é bastante semelhante a esse aqui que a gente obteve numericamente. Então, modelo validado, malha talvez não, né? Teria que ter feito um teste de dependência de malha, mas o resultado se aproximou bem do real. Ok? Então é isso, pessoal. É um problema bem básico esse que eu abordei com vocês, mas eu gostaria que vocês pusessem na cabeça que não é só problemas tão básicos que o software resolve. Isso aqui é mais para vocês aprenderem didaticamente,
as funções de simulação de transferência de calor e massa, tá? Mas se você for simular algum equipamento um pouco mais complexo, né, que envolva modelos de turbulência, que envolva reação química, ou até mesmo um modelo multifásico, esse problema se transforma em algo bem mais cabeludo, e algo que a gente simulou aqui em 10, 20 minutos, pode ser que demore aí para a gente obter uma resposta final em torno aí de 30, 60, 90 dias. Ou até mais, dependendo do computador ou do modelo que você está utilizando. Tá? Então, no geral, modelos multifásicos, né, tem duas abordagens, a euleriana e a lagrangiana. Dependendo do modelo que você da abordagem que você está utilizando, do quantidade de partículas, da interação entre essas partículas, esse problema fica bastante pesado. Né? Então, você tem a possibilidade de simular vários equipamentos, qualquer equipamento que você desejar. Basta que você tenha em mente quais equações que você utiliza nesse equipamento para dar certa particularidade na sua simulação. Né? Por exemplo, eu tenho essa placa, eu utilizei balanço de momento e calor. Não tinha reação química, porque não era particularidade desse sistema. Mas se houvesse reação química, teria como eu inserir uma equação a mais. Não tinha turbulência, porque a velocidade era baixa, mas se eu aumentasse a velocidade, eu teria que inserir as equações constitutivas de turbulência. Não tinha partículas, mas eu poderia ter injetado ou colocado partículas no meu sistema, tá? E aí o problema não seria mais monofásico, seria multifásico. Transferência de calor por radiação, a gente negligenciou nesse caso aqui, né? Mas tem como a gente habilitar também. Tá? Então são inúmeros os casos, a gente nem mexeu com dinâmica de paredes, né? As paredes estavam todas estáticas, tá? Então tem problemas, por exemplo, agitação de tanques que utilizam hélices e essas hélices rodam, né? Então são paredes móveis, tá? Então são vários exemplos que eu posso citar para vocês que vocês podem trabalhar aqui no software, certo? Tem outras ferramentas, mas não tem como a gente ver no curso de hoje, tá? Eu espero que vocês tenham compreendido pelo menos a parte básica. E quero reforçar aqui mais uma vez que eu estou disposto a esclarecer qualquer dúvida que vocês tiverem. Eu vou deixar, né, o meu site no rodapé. Vocês podem acessar lá no site, vocês podem baixar materiais de fluidodinâmica, vocês podem ver as minhas linhas de pesquisa, podem entrar em contato comigo, tá? É www.irineupetri.com e estou aberto para questões que vocês tiverem, tá? Se vocês quiserem trabalhar nessa área, sempre que precisar de alguma ajuda, pode contar comigo, entrando em contato aí pelo e-mail, certo? Agradeço a todos, né? Então, dando continuidade, nós vamos assistir às outras palestras aí dos dois outros professores. Espero que vocês aprendam bastante com eles. São professores de referência nacional na área de fluidodinâmica computacional. E boa sorte e fiquem em casa.